Na tarde desta quinta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, protagonizou um momento histórico na Globo News ao confrontar privilégios fiscais da elite brasileira. Uma pessoa que ganha R$1 milhão por ano e paga 2% de alíquota efetiva, isso não existe em nenhum lugar do mundo. Ou a gente leva a sério o que diz a Constituição, cada cidadão um voto, ou a gente volta para o voto censitário. Diante do visível desconforto dos jornalistas que tentavam interrompê-lo elevando a voz, Haddad manteve-se firme, transformando o que seria mais um debate econômico em verdadeira aula de consciência de classe em horário nobre. Curiosamente, é o caminho que nós estamos propondo, né? Porque nós estamos revendo algumas isenções fiscais. Imagina você... né? Você está falando de uma pessoa que ganha R$1 milhão por ano e não paga sequer 10% de imposto de renda. Então, hoje a legislação permite que isso aconteça. Nós estamos dizendo, olha, a pessoa é milionária, ela ganha mais de R$1 milhão por ano e ela não paga sequer 10% de imposto de renda. Quanto que ela está pagando? Está pagando 5, complementa mais 5 e completa 10. Quer dizer, nós estamos propondo exatamente o que o presidente Hugo Motta propôs, só que de uma outra maneira, né? Nós estamos propondo verificar no CPF de cada um de nós quanto que a pessoa está ganhando, quanto que a pessoa está recolhendo, e ao fixar uma alíquota mínima de 10%, se ela não atingiu essa alíquota mínima, ela complementa, né? Ou tem uma restituição no ano seguinte, se ela superou essa marca. Eu realmente não consigo ver onde é que está o problema. Você está falando de 140 mil brasileiros contra 210 milhões de brasileiros. Você está falando de 0, alguma coisa por cento da população e não é qualquer pessoa. São pessoas que ganham muito e não pagam o mínimo, não pagam, às vezes não pagam nada. Então, Mas nessa discussão de dividendo, ministro, desculpa te interromper, só para a gente ir colocando as dúvidas. Certo. No caso das pessoas que recebem os dividendos, né? A empresa já foi tributada Sim. no imposto de renda ou, muito provavelmente, por algum regime diferenciado, ou simples ou lucro presumido. E aí depois pagou ali, ou 6% ou 11%, abaixo de 20%, não os 34%. Depois a pessoa, ao receber o dividendo, vai pagar mais. Mas não tem esse regime em nenhum lugar do mundo, Júlia. Então, isso que eu te falar. Uma pessoa que ganha R$1 milhão por ano e está pagando 2% de alíquota efetiva, isso não existe em nenhum lugar do mundo. Nenhum lugar do mundo. Mas pega muita gente e é um setor que tem uma capacidade... Não pega 140 mil pessoas. Mas gente que tem um poder aquisitivo, o senhor tem razão. Pega gente com poder um poder forte, né? Um poder financeiro forte para fazer pressão, de modo que o simples você não consegue alterar o simples. Mas, Júlia, esse é o problema do Brasil. Porque quem manda no Brasil, ou a gente leva a sério o que diz a Constituição, cada cidadão um voto, o poder emana do povo, ou a gente volta para o voto censitário, então. Quem é rico tem 10 votos, quem é pobre tem um voto só. Não dá para ser assim. Você acha normal o Brasil ser uma das 10 maiores economias do mundo e figurar entre as 10 piores de distribuição de renda? Mas o meu ponto aqui é a capacidade de vocês conseguirem alterar isso. O meu ponto é esse, entendeu? A dificuldade que vocês vão ter, que sempre existiu essa dificuldade no Congresso. Bom, mas aí eu falo o seguinte, olha, é muito difícil alterar, eu vou jogar a toalha. Eu vou manter esse país injusto, eu vou passar pelo Ministério da Fazenda, depois de tudo que eu estudei na vida, e não vou tentar alterar o status quo. Eu vou reconhecer a força, a potência de 1% da população e vou me render, e vou ajoelhar, e vou rezar. Não dá para ser assim. Vocês estão com um partido hoje, que é um partido popular, e estão com o ministro da Fazenda, que tem outra formação. Eu tenho outra formação. Eu não vou ser o ministro da Fazenda que vai fazer rigorosamente o que todos os meus antecessores fizeram. Eu, diante de uma injustiça dessa natureza, apresentei para o presidente da República uma alternativa de compensação que eu considero a mais justa possível. A mais justa possível. Ele fez uma promessa de campanha, que aliás o Bolsonaro também fez e não cumpriu,
Ele quer cumprir porque ele se diferencia do seu antecessor, porque tem honra e palavra, e me pediu para viabilizar uma compensação. Eu viabilizei a que eu acho a mais justa possível, e ele concordou. Tanto é que ele assinou a mensagem para o Congresso. O Congresso não considera justo, é da democracia. Cada um responde pelos seus atos. A proposta do ministro convenceu até comentaristas liberais da Globo News, como o jornalista Valdo Cruz. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai insistir na sua proposta, e eu concordo com ele, porque é uma questão de justiça tributária, de justiça fiscal, né? Não faz sentido um trabalhador, como ele tem mostrado, o presidente Lula mostrou, o motorista, a farmacêutica, a enfermeira, que ganha um salário de 4, 5 mil reais, ou gente que ganha 3 mil reais, paga mais imposto proporcionalmente, é claro, né, gente? Proporcionalmente, mais do que quem ganha, às vezes, mais de 600 mil por ano. Às vezes, R$1 bilhão por ano, 1.200.000. Então, não tem sentido essas pessoas continuarem contribuindo tão pouco assim para os cofres do Tesouro Nacional, enquanto as outras pessoas com baixa renda, com renda menor, contribuem proporcionalmente com mais recursos. Então, eu acho que o Congresso poderia fazer uma coisa, Camila, Bárbara e Dani, faz as duas coisas. Aprova o aumento de tributação sobre essa faixa de renda, que é muito mais elevada, e não é muita coisa, é no máximo 10%. Não é muita coisa, gente, não é muita coisa. E você também faz um corte linear dos benefícios e ajustes e benefícios fiscais, que aí você resolve as duas coisas. Você faz justiça tributária e você contribui para você zerar definitivamente o déficit público e reduzir a dívida pública. Está solucionado. Questionado se a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil visava melhorar a popularidade de Lula, Haddad enfatizou o trabalho técnico iniciado em 2023 e as conquistas já obtidas na tributação de offshores, desmontando a narrativa simplista que reduz políticas fiscais estruturais a mero populismo eleitoral. Tem também cumprir a promessa do Lula, tem um componente de você atender uma demanda popular para tentar melhorar a popularidade do presidente. Olha, isso tudo está pensado muito antes de pesquisa política, gente. Eu estou trabalhando nesse projeto desde que terminou a promulgação da emenda constitucional, desde o final de 2023, quando promulgou a emenda constitucional da reforma do imposto sobre consumo, tem uma equipe na Fazenda exclusiva pensando na reforma da renda. Inclusive, a emenda constitucional dava 90 dias para a gente mandar. E eu vi aí um jornal dizendo tudo apressado, tudo feito de forma assodada. Pelo amor de Deus, pô. O Congresso deu 90 dias. Mas essa é a reforma da renda? É uma parte importante. Mas já, bom, se for por aí, nós já aprovamos reformas da renda no offshore, por exemplo. Para quem está me ouvindo, o sujeito tinha dinheiro em paraíso fiscal. O Brasil não cobrava imposto. Deixa eu colocar o ministro... Como é chique ter dinheiro em paraíso fiscal, a gente resolveu isentar as pessoas chiques de pagar imposto de renda. Fundos fechados, que são fundos familiares, também não pagavam imposto de renda. Então, nós começamos a reforma da renda enfrentando o debate das offshore, enfrentando o debate dos fundos fechados. Então, nós começamos a fazer essa reforma lá atrás. Foi aprovada pelo Congresso. Nós pedimos para cobrar 10% sobre estoque, aprovaram 8%, beleza, vamos para frente. Pelo menos o Come Cotas foi aprovado, já é alguma coisa. Então, se nós não formos corrigindo essas distorções, nós nunca vamos ter um país justo. Nunca. Agora, a gente está sempre driblando o enfrentamento de uma ferida como essa.